falei para ele, falei, cara, assim, primeiro porque a vestimenta, ela pode servir tanto para afastar quanto para atrair as pessoas. Coincidência, também tive uma live e eu bati muito nessa história, que é para quem trabalha, né, como intermediário ou para quem vende para intermediário, a importância de você ter sell-in e ter o sell-out. E isso o varejo também é uma bandeira muito forte, que não adianta você vender para mim se você não se preocupar com o consumidor final que vai vir aqui comprar, né? Eu sou só o intermediário. Então, lembrando dos meus tempos de Naja, eu vendia para grupos varejistas, mas a minha preocupação era com o meu consumidor final e tinha que entender, né, o perfil dele para poder fazer com que ele tivesse o desejo de comprar e vir para essa reposição e a venda continuar acontecendo. Uhum. Tem boas práticas que você está do varejo levando para o ambiente hoje que você está, porque o ambiente do futebol, aos olhos de quem está olhando do lado de fora, é muito diferente, né? Quando você olha um estádio de futebol, um time jogando e uma loja de varejo de supermercado. São mundos completamente diferentes, né? Aos olhos de um leigo. Mas para você que está como gestor dos dois lados, você foi gestor daqui e está como gestor aqui, qual é a correlação de coisas que você fazia de um lado? Aí estou falando de gestão especificamente. Por exemplo, aqui eu fazia reunião toda quinta, eu também levo essa boa prática para cá. Aqui eu fazia um trabalho com a equipe de limpeza. Então, falando um pouco de gestão, porque para esse podcast, o público que nos ouve é empresarial. Sim. Tem muito executivo que está nos ouvindo, mas tem muito médico, advogado, pessoas que saíram de faculdade. Nós temos um sério problema nesse país que a gente não forma gestor. Né? As faculdades ensinam profissões e não gestão. Só que aí sai aquele monte de profissional e vira gestor. E aí não sabe o que faz, porque não tem conhecimento. Então a ideia é passar esse conhecimento através disso. E a tua voz é muito importante para nós, porque você trilhou todo esse caminho. Então, o quanto deste aprendizado daqui e você trouxe para cá e aplica da mesma coisa. Você fala, pouco importa se é um supermercado ou um time de futebol, a gestão aqui não mudou nada. Edu, eu uso muito, né? Até porque foi uma grande escola, uma escola forte, uma escola que me desenvolveu. Acho que a liderança é um conjunto de exemplos que você vai absorvendo e vai formando a sua própria liderança, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, eu vejo hoje que eu estou trabalhando numa operação 19 metros quadrados, né? A maior loja que eu toquei na vida foi de 12 mil metros quadrados nos Estados Unidos. E você na loja, eu andava aquilo 2, 3 vezes por dia, né? Andava, olhava detalhe. Você fez isso também, né? Mesmo você não estava operando ali mas você como comercial, você também queria ver o seu produto bem colocado, precificado corretamente no local que você orientava, etc. E eu executava, meu papel era executar, né? O que você e o pessoal do escritório pedia, né? Para quem? Eu fazia aquilo para o cliente. O cliente estava vindo ali, ele esperava o mínimo, é ter o produto lá limpo, bem exposto, com preço correto, etc. Competitivo. Você consegue fazer isso sozinho com 12 mil metros? Não. 19, menos ainda, né? Que é o que eu tenho hoje. Então eu continuo andando, eu faço o meu store walk, minha caminhada diária. Só que lá como cá, você tem que confiar em pessoas que vão fazer aquilo todo santo dia bem feito, né? E não é porque eventualmente não esteja bem feito no dia que você tem um problema com a pessoa. Tem N variáveis que podem acontecer para aquele negócio não tá. E aí o olho do líder e o senso de propriedade que ele tem que ter tem que vir à tona para você ajudar, você orientar e sugerir para a pessoa de que forma fazer, a melhor forma fazer, para evitar que aquele problema ocorra, para que a hora que chegar o meu cliente, que no caso hoje é o atleta, ou é o treinador, ou é o preparador físico, que são todos os meus clientes, eu preciso que ele saia satisfeito dali. E não são coisas, não é ciência de foguete, tá? Mas justamente por não ser ciência de foguete, muitas vezes você escorrega imaginando que, puxa, não é um detalhe que vai fazer diferença, e faz a diferença, né? Então, primeiro, você tem que confiar muito nas pessoas, eu confio demais, né? Eu dou muita liberdade para eles e tento estar próximo quando eles me querem próximo, né? E escuto muito, que é uma coisa que eu aprendi lá, né? Essas pessoas, elas estão no dia a dia, então às vezes elas têm uma perspectiva diferente do que você tem do problema,
e talvez a perspectiva dela seja mais capaz de corrigir do que a sua, você não fez aquilo, né? Quando você é um gestor, raramente você cresce no mesmo lugar que um dia você foi executor, né? Você tem movimentos diagonais na carreira. Eu ouço muito eles e tento usar de uma comunicação atrativa para essas pessoas me procurarem, né? Eu participei de um documentário nosso, um reality show que passou na Sport TV no ano passado. Depois você assiste, você vai dar risada. E eu lembro que no dia da minha entrevista, o diretor me chamou assim, né? E a gente estava numa tenda e tal. E ele perguntou para mim, falou, pô, é a primeira vez que eu vou entrevistar um CEO que tá de agasalho, né? E ele, carioca, ele até falou abrigo, não era agasalho e tal, né? E tudo bem pra você, né? Assim, por que você se veste assim, né? E eu falei pra ele, falei, cara, assim, primeiro porque a vestimenta, ela pode servir tanto pra afastar quanto pra atrair as pessoas, né? E o futebol é um ambiente onde pessoas simples estão fazendo coisas extraordinárias todos os dias. Eu falo isso pro meu time, né? Todo dia você tem que fazer bem feito e você depende de pessoas simples que vão fazer bem feito todos os dias, né? Se eu estiver usando um costume feito à mão, não sei se necessariamente as pessoas vão me buscar para falar o que eles precisam falar e eu preciso ouvir para corrigir alguma coisa, né? Ao invés de atrair, eu estou repelindo essa pessoa. E já aconteceu comigo, de parar um dia no clube, no dia que eu tinha reunião na Federação Paulista e estava de terno, tudo, etc. E o pessoal passava, pô, Andrezão, não vou nem te cumprimentar hoje, que aí você está todo chique e tal, e passa batido. Você vê como a roupa, e muitas vezes, né, a comunicação verbal que você faz, ela tem esse poder de atrair ou de afastar as pessoas. E esse é um negócio que eu aprendi também no varejo, entendeu? Então, cara, eu ouço muito, assim, todo dia quando eu chego na minha sala, eu ligo meu computador, eu espeto ele lá, óbvio que eu já vi os e-mails do dia, né, que a primeira coisa, infelizmente, você vê hoje com esse celular é ver os e-mails do dia, você sabe quais são as urgências, mas eu espeto, levanto meu computador, saio da minha sala, vou pegar uma água no refeitório, passo na rouparia, cumprimento os roupeiros, antes de mais nada. Depois eu volto à minha sala e começo a trabalhar. E são os primeiros caras que chegam, sei que chegam super cedo no clube e estão ali para para criar o bem-estar do atleta, entendeu? Do atleta, do preparador, enfim, todo mundo que está ali. Então, para mim, ali, eles são as pessoas mais importantes do processo. Precisa funcionar bem. Até para o meu artilheiro, para o meu treinador, que é um gênio, tá trabalhando bem. Então, as coisas são conectadas, né? E se você cometer o equívoco de não estar próximo das pessoas, de não estar ouvindo, ou de não dar importância, né, a relevância que eles merecem, você pode estar perdendo um pedaço importante do processo aí.